Deus, a lei, a palavra de Deus, a igreja de Deus, os valores cristãos, o casamento hétero, tudo que vem, que procede do cristianismo, ele se levanta e se opõe. Eu acho muito curiosa essa questão que ele fala do casamento hétero, né? Como se Jesus tivesse toda uma preocupação com o casamento hétero. Na verdade, quando Jesus se expressa acerca do casamento, enquanto ele esteve aqui, ser humano, Deus em pessoa humana, ele apenas abraçou o casamento que lhe chegava. Ele frequentou festas de casamento, ele acolheu uma mulher samaritana que havia sido casada 5 vezes e agora estava com um rolo. Ele abraçou prostitutas que tinham vida sexual do ponto de vista social desregulada. E quando ele falou sobre o divórcio, ele falou sobre o divórcio acerca de como acontecia naquelas circunstâncias dos casamentos monogâmicos sucessivos, que colocava a mulher em exploração. Então, ele nem estava preocupado em formar uma doutrina universal sobre casamento. Ele apenas foi dando resposta àquilo que chegava no caminho. E assim deveria ser a igreja de Jesus. É isso que os crentes não conseguem discernir, né? Então eu acho engraçado todo esse alarmismo, porque quando ele fala, né, sobre essa perversão que o que ele chama de progressismo está fazendo, a pergunta é, será que não é porque o cristianismo é que se tornou uma grande besta, um anticristo? Que quando o cristianismo está preocupado em defender mais a tradição do que em anunciar o reino de Deus, em ser reino de Deus, em curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expulsar demônios, ele está preocupado em impor valores sobre as pessoas. E isso é que é ser anticristo. Olha só. Tá, pastor, mas o anticristo ainda não apareceu. O texto continua. 2 Tessalonicenses 2, no verso 7, diz que o ministério da iniquidade já opera. O anticristo já está na terra. O espírito dele. Ele só ainda não se encarnou em uma pessoa, mas ele já age. Mas age aonde? Através dessas instituições, dessas leis. O outro equívoco crasso que ele comete. É legal o texto que ele cita lá em 1 Tessalonicenses, ou 2 Tessalonicenses capítulo 2, que de fato fala isso, que o mistério do anticristo já opera. E o que eu posso te dizer é que é exatamente mistério porque pega a gente mal intencionada, como os Rockefellers da vida, os Bilderbergs, esse pessoal aí que está querendo tomar conta da humanidade, pega a gente pervertida das esquerdas, pega a gente pervertida das direitas que ele oculta e defende, e pega também pastores desprevenidos com síndrome de coitadismo, de perseguismo cristão, porque é tão gostoso se sentir perseguido. E é sobre esse aspecto que eu quero falar com você, eu quero me demorar mais um pouquinho. Quando é que eu e você e o nosso irmão Paulo Júnior podem se flagrar fazendo esse papel de anticristos temporários? Porque a gente está falando do espírito do anticristo, não quer dizer que ele seja anticristo, mas quer dizer que nós e você também podemos atuar conforme esse espírito quando a gente pratica certas coisas que a gente pensa estar defendendo Deus, que a gente pensa estar propagando o evangelho, mas a gente está pervertendo o evangelho, ainda que com a linguagem conservadorista. Por exemplo, quando é, né, que o ministério da iniquidade opera? Ele já opera, sobretudo, em equívocos de pregadores, como Paulo Júnior. Quando esses pregadores são, primeiro, conservadoristas. Ué, por quê? Pode parecer estranho aos seus ouvidos. O conservadorista, ele quer colocar o conservadorismo à frente do que Deus é. O que a palavra de Deus diz? Que Deus faz novas todas as coisas. Que o Espírito Santo nos convida ao arrependimento, a um constante mudar das mentes, da nossa mentalidade, da nossa forma de ver o mundo, onde a gente não tem que se impor, onde a gente tem que receber e crer que é Ele quem efetua em nós o querer e o efetuar. Ou seja, um conservadorista está preocupado em impor valores. E já quem nasceu de novo sabe que o Evangelho é que é poder de Deus, que vai transformar corações, que vai transformar consciências, e não a minha imposição. Então, quando eu estou preocupado com valores conservadoristas, eu estou sendo anticristo. Quando eu divido a vida, né, sobre o maniqueísmo, por exemplo, quando a pessoa
fica preocupada em falar, não, gente, é a guerra do bem contra o mal. Ele vai dizer isso em algum ponto dessa pregação. E Deus não nos chamou para sermos maniqueístas. Aliás, Jesus nos convida a nunca estar preso a aparências. Ele vai dizer, olha, tem alguém que está no céu, o nome dele é Lázaro, o mendigo. Para a imagem dos crentes, não, quem vai para o céu é abençoado. Quando que o mendigo amaldiçoado iria para o céu? Jesus falou, por outro lado, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, porque a gente não pode se prender às aparências, não é maniqueísmo. Tem muita coisa que parece mal, mas é de Deus. Tem muita coisa que parece bem, religiosa, conservadorista, e Deus vai dizer, nunca te conheci. Quando você fica tentando separar o joio do trigo, quando você fica nesse maniqueísmo, é o bem contra o mal, e bem é conservadorismo e mal é esquerdismo, você está arrancando, separando o joio do trigo, e isso Jesus disse que só Deus, no juízo final, vai mandar os seus anjos fazer. Né? Outra forma de ser anticristo é quando nós somos alarmistas. Porque é verdade, o mundo jaz no maligno. Os seres humanos não gostam do governo divino. Agora, daí você falar, é a China, são os comunistas. Gente, o que tem de capitalista pervertido? Mas o que o alarmismo faz? Um governo mais à esquerda acolhe os casamentos gays. Ah, e eles vão implantar uma ditadura gay no país. Um governo mais à esquerda acolhe todas as religiões. Não, isso é uma estratégia para atrapalhar o avanço do cristianismo. Isso é mentira, porque Jesus disse acerca da igreja dele, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, se eu e você somos igreja de Jesus, a gente deveria ser igual a Jesus, caminhando. E aí, quando é necessário, o endemoniado pula do cemitério na sua frente. Mas o que a gente faz? Ao invés de a gente semear o reino de Deus, a gente está querendo implantar o reino de Deus. E nisto a gente se torna anticristo. Quando é que a gente se torna anticristo também? Ou operando de acordo com o espírito anticristo? Quando a gente fica com esse coitadismo, né? Ah, não, é porque a igreja é perseguida. Aí enquanto você fica falando da igreja perseguida, você é que está sendo a igreja perseguidora. Você que está sendo um Saulo de Tarso atrás dos discípulos de Jesus. Você que está sendo os crentes judaizantes que ficam procurando os crentes gregos convertidos, brigando com eles por causa de tradição de judeu, por causa de circuncisão, por causa de casamento hétero. Meu Deus, a gente tem que crer mais no Espírito Santo. É Ele quem convence os corações, é Ele que faz o milagre, e é Ele quem sabe até quando Ele precisa deixar de fazer milagres para que determinadas almas não se percam. Mas aí, aos olhos conservadores, eu estou sendo esse cara está muito fraquinho, meu Deus, ele se impõe. O meu Deus não se impõe por um simples fator, meu Deus, Ele sabe converter e convencer pessoas de eternidade a eternidade. Né? Então, alarmismo só cria gente vitimista. Não cria gente que tem aquela perseverança doce de Jesus, que é tão doce essa é a perseverança quanto vencedora. Né? Quem persevera até o fim. O que é isso? Mesmo que não pareça estar havendo salvação, está vindo, porque o Evangelho é poder de Deus. A gente também já opera no mistério do anticristo quando a gente é negacionista do senhorio de Cristo. Porque quando Paulo Júnior e companhia pregam desse jeito, gente, que a gente precisa tomar cuidado com os valores, que a gente precisa não deixar essas pessoas assumir o poder. Você não está confiando em Jesus. Eu confio em Jesus. O meu Jesus, Ele muda os corações. Ele não vai precisar de governo nem de gente corrupta para mudar corações. Então, com essa história de coitadismo, de alarmismo, a gente está tirando o poder de Jesus e colocando a nossa beligerância. Não, porque a gente tem que ir, nós temos que mostrar as nossas cores. Não, eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo. Ou seja, quanto mais sumido eu estou, mais o Evangelho opera. E o meu brilho, ele vem espontaneamente. Eu não tenho que anunciar, gente, esta é a igreja do Senhor. Eu não tenho que dizer que eu sou igreja do Senhor, eu tenho que ser igreja do Senhor. Né? O alarmismo faz você provar que você é igreja do Senhor, ao mesmo tempo que você não está vivendo como igreja do Senhor. Porque assim como provas de amor é prova de que não existe amor, também mostrar que você é igreja do Senhor, na verdade você não está sendo igreja do Senhor, porque eu não tenho que mostrar, eu tenho que ser, eu tenho que viver, eu tenho que atrair as pessoas como a luz atrai os insetos.
Como Jesus disse, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, porque eu tenho que morrer em Cristo, tenho que ser cadáver em Cristo, com o meu próprio ego morto, que vai fazer as pessoas procurarem Jesus em mim. Né? A gente já opera no espírito do anticristo quando a gente, assim como os judeus faziam com o reino do judaísmo, confunde o evangelho com imposição, eu acabei de falar aqui. A gente está operando no espírito do anticristo quando a gente transforma a luta espiritual em conflito político, partidário, ideológico contra pessoas, que é o que ele está fazendo. Ele acaba fazendo os crentes ficarem contra a esquerda, fazendo crente ficar contra gay, fazendo crente ficar contra as leituras psicológicas necessárias à nossa geração. Né? A gente está sendo espírito do anticristo quando pregadores como Paulo Júnior, como J.C. Riley, como Paul Washer, amam um Deus conforme a perversidade deles. Sim, vou dizer uma coisa aqui para vocês. É um Deus que é odiento, é cruel, que precisou de Jesus entrar na frente para acalmar esse pai furioso. Porque embora existam textos bíblicos que digam isso, e dizem de maneira muito discreta, Deus não é isso não. Deus, ele é amor. Deus, quando se fez homem, Jesus de Nazaré, ele veio aqui dizer isso. Olha, eu quero dizer para vocês que meu pai é tão amoroso que eu queria que vocês orassem a ele ao Abba, ao paizinho. Por que Paul Washer e Paulo Júnior e companhia gostam, tem um certo tesão de pregar um Deus que está irado, um Deus que tem pés de ferro, como ele vai dizer nessa pregação, fazendo uma interpretação errônea de algumas visões do Apocalipse? Quem faz isso está anunciando um Deus conforme o anticristo, né? E ainda acabam promovendo pessoas cruéis como o Bolsonaro e o Trump. Quer ver? Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.